Olá, está no ar o Boletim XPF desta quarta-feira. Hoje é dia 16 de dezembro de 2015, uma produção da XPF com assessoria de comunicação da XPF Invest e XPF Agro, com notícias e informações de economia, política, finanças e agronegócio. Começamos falando de política, economia e finanças, conforme a análise da XP Investimentos. Os destaques de hoje: Brasil Varejo surpreende positivamente. Meta fiscal de 2016 deve ser reduzida. Nos mercados internacionais, bolsas avançam embora cautelosas com decisão do Fed. Começamos com os dados das vendas no varejo. Segundo o IBGE, o volume de vendas no varejo avançou 0,6% em outubro ante setembro, acima da queda de 1% projetada pelo mercado. Na comparação anual, recuo de 5,6%, menor do que os 8,3% aguardados pelo mercado. No comércio ampliado, recuo de 0,1% ante a queda de 1,9% esperada pelo mercado. Assim, no acumulado dos 10 primeiros meses do ano, o comércio varejista recuou 3,6% frente a igual período de 2014. O indicador acumulado nos últimos 12 meses, com recuo de 2,7% em outubro de 2015, assinalou a perda mais intensa desde janeiro de 2004, quando registrou menos 2,9%, e manteve a trajetória descendente iniciada em julho de 2014, quando registrou 4,3%. Agora, a meta fiscal de 2016. Em ação que pode sacramentar a renúncia do ministro da Fazenda Joaquim Levy, a presidente Dilma Rousseff decidiu pedir ao Congresso aval para que a meta fiscal de 2016 seja, na prática, zero. Depois de grande articulação com a base aliada, a presidente deve propor uma meta de 0,5% do PIB, em torno de 30,58 bilhões de reais. A proposta também prevê uma regra de abatimento ou descontos que funcionaria como uma banda de 0 a 0,5% do PIB. Existe previsão de votação hoje, às 12 horas, em sessão conjunta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento de 2016. E o senador Walter Pinheiro apresentou 10 emendas de redação que permitem que Dilma rejeite até 14 mudanças feitas pela Câmara, e o Senado aprovou o projeto que repatria recursos de brasileiros no exterior não declarados ao fisco. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, telefonou para o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, para agradecer o esforço pela aprovação do projeto. O STF julga hoje a ação que vai definir os próximos passos do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso. O governo admite dificuldade em um dos principais pedidos feitos na ação, a anulação do ato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de receber a denúncia de impeachment contra a presidente sem pedir defesa prévia a Dilma. E no radar de hoje tem dados sobre o fluxo cambial semanal. Além disso, a BMF-Bovespa divulga a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa, que valerá de janeiro a abril de 2016. Na agenda política, a Executiva Nacional do PMDB se reúne para aprovar resolução impedindo que filiações consideradas oportunistas pelas lideranças PMDBistas sejam aprovadas. Agora as informações dos mercados internacionais. Começamos falando de bolsas. Os futuros de Nova York e as bolsas europeias avançam, mas com grande expectativa da reunião do Banco Central norte-americano, o que causa cautela, apesar de reagirem positivamente ao sinal positivo da Ásia e a indicadores econômicos divulgados hoje. Com isso, o avanço das bolsas é de menos que 0,5%. Na Ásia, acompanhando os ganhos registrados nas bolsas de Nova York e da Europa e à espera do Fed, as principais bolsas asiáticas subiram. O Xangai Composto subiu 0,2% e o Shenzhen Composto avançou 0,7%. Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 2,61%. Em Hong Kong, a alta foi de 2,01%. A bolsa de Seul fechou com alta de 1,88% e a de Sydney fechou com alta de 2,42%. Na região da zona do euro, o índice de preços ao consumidor avançou 0,2% em novembro na comparação anual, acima dos 0,1% previstos pelo mercado. Na comparação mensal, queda de 0,1%, menor que o recuo de 0,2% aguardado.
O núcleo do CPI avançou 0,9% na comparação anual e recuou 0,2% na comparação mensal. Também foi informada a balança comercial de outubro, que registrou um superávit comercial de 24,1 bilhões de euros, acima dos 22,4 bilhões de outubro de 2014. O PMI composto de dezembro na zona do euro recuou para 54, vindo de 54,2 em novembro. Os analistas aguardavam estabilidade do indicador. O PMI industrial subiu de 52,8 para 53,1 e o PMI serviços foi de 54,2 para 53,9. Nas principais economias do bloco também foram registradas quedas no PMI. Na Alemanha, a preliminar do PMI composto recuou de 55,2 para 54,9 e na França o indicador foi de 51 para 50,3. E uma das economias que mais apresenta sinais de ter se recuperado da última crise, o Reino Unido, registrou uma taxa de desemprego de 5,2% no trimestre encerrado em outubro, menor patamar desde o trimestre encerrado em janeiro de 2006. A expectativa do mercado era de estabilidade em 5,3%. O indicador mostra a criação de 207 mil empregos e os ganhos dos trabalhadores aumentaram 2% na comparação anual. E agora ao radar. O anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve, às 17 horas, é o evento mais aguardado do dia no exterior. Ele será seguido de entrevista da presidente da instituição, Janet Yellen. Ainda hoje, nos Estados Unidos, saem os seguintes dados: construções de moradias iniciadas em novembro, produção industrial no mês passado, preliminar do PMI industrial da Markit, referente a dezembro, e estoques semanais de petróleo bruto apurados pelo Departamento de Energia. Na zona do euro, merecem atenção o índice de preços ao consumidor da zona do euro em novembro e o saldo comercial na região, ambos em outubro. E agora as informações do agronegócio. Começamos falando de soja. Os contratos futuros de soja fecharam em queda na Bolsa de Chicago, com investidores voltando a avaliar a perspectiva de aumento da oferta da Argentina, após o ministro da Agricultura do país, Ricardo Buriali, confirmar na segunda-feira a redução do tributo sobre exportação de soja de 35% para 30%, investidores já começam a trabalhar com a hipótese de uma flexibilização dos controles sobre câmbio no país em breve. Hoje, a decisão de política monetária do Banco Central norte-americano deve concentrar as atenções. É esperada a alta de juros de 0,25% na primeira elevação em 9 anos. A decisão pode provocar volatilidade nos mercados de moedas e se refletir nos demais ativos. O desempenho do petróleo também continua no radar. Além disso, traders seguem de olho no clima do Brasil. A previsão estendida é de chuvas mais fortes para a região sul, com índices variando entre 50 a 250 milímetros e tempo mais seco com precipitações abaixo do normal nas regiões centro-oeste, norte e nordeste. Agora o milho. As cotações futuras do milho negociadas na Bolsa de Chicago iniciaram o pregão de hoje do lado negativo da tabela. O mercado dá continuidade ao movimento de baixa iniciado no pregão de ontem. Os investidores ainda esperam a decisão do Federal Reserve, Banco Central americano, sobre a elevação ou não da taxa de juros nos Estados Unidos. E a alta do dólar acaba reduzindo a competitividade das exportações americanas. Por outro lado, os investidores ainda tentam dimensionar o impacto da retirada das tarifas de exportação do milho argentino no mercado. A medida já ocasionou especulações no mercado de que os produtores do país poderão aumentar a área plantada com o milho ainda nesta safra. Sobre trigo, a comercialização de trigo em grão segue enfraquecida, principalmente no Paraná. Segundo pesquisadores do CPE, naquele estado, representantes de moinhos já se abasteceram e agora trabalham com o cereal estocado. Já no Rio Grande do Sul, alguns agentes de moinhos ainda têm interesse em adquirir novos lotes de trigo, mas de boa qualidade. Produtores consultados pelo CPE, por sua vez, têm mais interesse em negociar o cereal no intuito de fazer caixa para o final de ano e também começar a liberar os armazéns para o recebimento da safra de verão. Mesmo com o aumento da oferta, os preços têm se sustentado, principalmente no Rio Grande do Sul.
Este foi o Boletim XPF, uma produção da XPF Com, assessoria de comunicação da XPF Invest e XPF Agro, com notícias e informações de economia, política, finanças e agronegócio. Amanhã estaremos de volta. Até mais!